apareceu a Margarida, gente! Finalmente, tô trazendo um vídeo que eu queria há muito tempo, mas tava esperando tudo dar certo, resolver tudo certinho. E criar coragem também de vir falar sobre esse assunto com vocês, que é como eu comprei o meu apartamento com 19 anos. Sim, super nova. Aí vocês me perguntam, Evelyn, você é rica, milionária? Não, muito pelo contrário, estou mais pobre do que nunca. Mas eu consegui, então eu queria trazer esse vídeo, porque se eu conseguir, vocês também podem conseguir, talvez explicando um pouquinho da minha história, isso dê um pouquinho mais de esperança pra vocês, que é uma coisa que eu sentia muita falta quando eu estava em busca do meu imóvel, do meu apartamento. Antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você gosta desse tema, se você gosta de saber de imóvel, de reforma, que eu vou trazer aqui pra vocês, enxoval, casamento. Fica aqui comigo. Já aproveita e dê seu like no início do vídeo, que ajuda muito aqui no YouTube pra enviar o vídeo pra mais pessoas. E compartilha esse vídeo com seus amigos, que você acha que se interessa também pelo tema. Se você lembrou de alguém que quer comprar um apartamento, manda pra ele. E agora, sem mais delongas, vamos ao assunto. Eu vou começar falando pra vocês por que eu quis comprar um apartamento. Porque, né, tem gente que não tem esse sonho do imóvel próprio e tudo bem. Mas eu era aquela criança que sempre quis morar sozinha. Eu sempre quis sair de casa. Eu, desde criança, falava que quando eu fizesse 18 anos eu ia comprar um apartamento e ia morar sozinha e ter a minha vida. Eu sempre gostei dessa ideia de independência. Então, a princípio, foi isso. Quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, eu fui procurar apartamentos e tive aquele choque de realidade que todo mundo tem do preço dos imóveis. De tipo, meu, os preços são absurdos. E são mesmo, gente. Então eu comecei a pensar que isso estava fora da minha realidade, ia demorar mais do que eu imaginava. E larguei um pouco de mão, né? Parei de pesquisar e tal. Deixei pra lá, vendo que pra minha realidade financeira, eu não ia conseguir tão cedo. Segui minha vida. Seguindo a minha vida, comecei a namorar. E eu sou cristã, pra quem não sabe. E o normal de um cristão é começar a namorar já pensando no casamento, né? Na verdade é o normal de um casal normal, né? Geralmente a pessoa namora pensando em casar com aquela pessoa que ela tá namorando. Então a gente começou a conversar de casamento e tal. Eu e meu noivo começou a ver isso. Ai, gente, ele é meu noivo. Foca aqui. Tem vídeo aqui no canal do pedido de casamento, então se você não viu, vou deixar aqui nos cards, deixar na descrição pra você ver. Beleza? A gente começou a conversar e percebemos, conversando assim, sobre isso, né? Que não seria viável, que a gente não ia ter dinheiro, não era uma realidade nossa. E ficamos decididos de que, tipo, íamos casar, morar de aluguel, como milhares de pessoas fazem. E assim, abrindo um parênteses, eu não acho errado morar de aluguel, eu não acho péssimo, nossa, a pessoa vai ter uma vida horrível porque tá morando de aluguel. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas moram de aluguel e tá tudo bem. Se você mora de aluguel, fique em paz, nem é todo mundo que tem o sonho também de ter um imóvel. E é isso, né? A gente tava combinado de morar de aluguel, juntar dinheiro e mais pra frente comprar um apartamento. Só que, depois dessa conversa nossa, eu mudei de emprego, comecei a ganhar um pouquinho melhor e comecei a pensar que se a gente casasse, morando junto, quisesse comprar um imóvel, demoraria muito mais. Por quê? Porque a gente já ia pagar aluguel, pagar as contas normais de casa, água, luz, telefone, sei lá. Todas as contas normais que uma casa paga, né? E ia ter que pegar um dinheiro que sobrasse, assim, e juntar esse dinheiro. Só que esse dinheiro seria muito menor do que se a gente tivesse juntando, por exemplo, morando com os pais, sabe? Enfim, seria mais despesas e menos dinheiro pra guardar. Foi isso que eu pensei. Então eu comecei a analisar de que, tipo, ao invés de pagar aluguel, a gente pagasse já o nosso próprio imóvel, seria a mesma despesa do aluguel, né, em valores. E só que seria uma coisa nossa, um investimento pra nós. Mas isso tudo sem conversar com ele, tá, gente? Isso só na minha cabecinha aqui, mirabolando as coisas.
Então, eu comecei a pesquisar muito sobre financiamento, que era financeiramente o que caberia no meu orçamento, na minha realidade. Eu não ia ter dinheiro para comprar um imóvel à vista, nem um imóvel direto na corretora, tipo papum, porque é mais difícil de você comprar desse jeito. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre como é comprar um imóvel direto na corretora, sem financiamento, sem nada, peçam aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Então comecei a pesquisar sobre financiamento, fazer cálculos. Eu sou essa pessoa matemática que faz cálculo de tudo, tem tudo planejado, porque eu não quero, né, que as coisas saiam do meu controle. Então eu comecei a planejar pra ver se era possível, se era uma boa ideia, uma má ideia. A taxa de juros estava bem baixa na época que eu tava pesquisando e na época que eu comprei também. Então eu fui vendo todas essas coisas e percebi que compensaria muito a gente fazer um financiamento. Então eu fui, e depois de já estar com tudo pronto na minha cabeça, fui falar com ele. E expliquei, porque eu tinha literalmente um plano, gente. Já conto esse plano pra vocês. Contei o meu plano pra ele e ele super topou, achou legal. E depois que ele falou, não, concordo e tal, que ele viu todos os meus pensamentos, ele achou legal e a gente começou a procurar imóveis, eu e ele. Eu era muito mais frenética, né? Mas isso aí é por causa do meu jeitinho de ser. Então, qual que era o meu plano? Qual que era o meu plano? Eu tinha alguns... como eu posso dizer? Algumas exigências para comprar um apartamento, tendo em vista tudo que eu já tinha pesquisado. Minha primeira exigência, eu ia comprar sozinha. Então sim, o apartamento tá só no meu nome. Eu queria comprar sozinha. Era a minha primeira exigência. Já explico pra vocês por quê. A minha segunda exigência é que eu queria um condomínio que fosse perto de fácil acesso. Fácil acesso de ônibus, de metrô, porque eu moro no lugar, gente, eu moro do lado do terminal, pertíssimo, 5 minutos do metrô. Então eu sou acostumada a, tipo, ter essa facilidade de locomoção. E por mais que eu tenha carro, o carro quebra, você, tipo, pode mil e uma coisas acontecer. Tem lugares que não compensa você ficar indo de carro, tipo, trabalho, assim, que é mais perto de metrô, é mais perto, enfim. Eu queria ter o transporte público como opção fácil. Então essa era a minha segunda exigência. Minha terceira exigência é de ser na Zona Sul. No meio da pesquisa, eu vi em outros lugares também, mas essa era uma exigência. Eu queria morar na Zona Sul, porque é uma região que eu conheço, é uma boa região, né? Se fosse mais perto do centro, melhor pra mim. Então, eu queria morar na Zona Sul. E a quarta era que eu queria um apartamento com piso. Eu não queria ter que me preocupar com piso, tipo, assim que eu entrasse, porque eu não sei como vai ser pra fazer reforma, sabe? Se eu vou ter o dinheiro, tudo isso. Então, como eu não tenho controle do futuro, eu não queria arriscar e, tipo, entrar num imóvel sem o piso. A quinta exigência era vaga de garagem. E acabou que no meu apartamento eu não comprei com vaga de garagem, mas eu explico pra vocês o motivo também daqui a pouco. Então, assim, o motivo que provavelmente vocês estão mais o motivo que vocês devem estar mais intrigados é o porquê que eu quis comprar sozinha, sendo que eu tava comprando pra casar e morar com meu noivo. Gente, por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o financiamento, quanto maior a sua renda, maior a parcela do seu financiamento. Então, assim, eu já tinha uma renda boa, e se eu juntasse com a renda dele, ia ficar uma renda, tipo, ótima, muito boa. E a parcela do meu financiamento ia ficar muito mais cara. Porque, né, entende-se, o banco entende que você tem mais dinheiro pra pagar, então a sua parcela pode ser mais alta mesmo. E eu não queria isso, né? Não queria parcelas altas porque eu não podia contar com o dinheiro de nós dois, sabendo que existe muitos imprevistos. E, tipo, aquele dinheiro contado certinho, apertado, ia ser um problema pra mim. Porque qualquer coisa que desse errado, a gente já tá completamente em apuros. Então eu não queria, pensando nessa situação de imprevistos. E isso que eu recomendo muito pra vocês. Se você tá pensando, procurando financiamento, gente, eu sei que tem muita gente no YouTube, eu assistindo, eu vi muita gente dando dica, junta com a renda de alguém da sua família, não sei o que, não sei o que. Gente, não faz isso, sabe? Se você não tem a renda suficiente,
que o seu imóvel pede, porque sim, os imóveis, as corretoras têm uma renda mínima, eles colocam no condomínio uma renda mínima de, por exemplo, certo apartamento é R$1 milhão. Aí, pra você comprar ele, você tem que ter uma renda mínima de 50 mil. Então, eu posso ter essa renda mínima de 50 mil sozinha, ou eu posso juntar, por exemplo, com meu noivo, ou com meu irmão, ou com meu pai, ou com alguém assim, de nome, né, de papel, pra colocar a papelada junto, né, aí o imóvel estaria no nome dos dois, e conseguir a renda mínima pra comprar aquele imóvel. Muita gente recomenda que você faz isso, tipo, pra você conseguir comprar a todo custo. Só que, gente, não faz isso, tá? Eu não recomendo isso, porque pode tudo dar errado e você acabar perdendo o seu imóvel de não conseguir pagar, enfim. Pode muita coisa dar errado nisso daí. Se vocês quiserem saber mais sobre financiamento em si, comenta aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só disso, porque eu acho que muita gente deve ter dúvida sobre isso de financiamento. Eu também tinha muita dúvida, tive que pesquisar muito, fazer muita pergunta no banco, mas enfim. Então esse é o motivo de eu não querer juntar renda com eles. Então assim, o apartamento, em teoria, né, no papel, é meu, apenas meu, mas assim, é nosso. E é isso, né? E por que que eu abri mão da vaga de garagem? Gente, isso era uma exigência completa minha. Por quê? Porque eu tenho um carro. Eu vou deixar meu carro aonde, pelo amor do Senhor Jesus Cristo? É isso que vocês devem estar se perguntando também. Onde eu vou enfiar esse carro? Quando eu fui ver o lugar, né, do imóvel e tal, isso eu fui por mim mesma, sem corretora, sem nada, fui por mim mesma ver como era a rua, como era o bairro e tal. Eu percebi que tudo bem se o carro não ficasse dentro do condomínio, sabe? É um bairro ok pra isso. Nem todos os condomínios são assim, nem todos os condomínios estão em bairros que você consegue estacionar fora do condomínio e consegue, né? Tem muito condomínio que não dá, então você também precisa ver isso se você estiver pensando aí em comprar o seu. E como que foi o processo, né? Tipo, como que foi o processo? Bom, a gente pesquisou, achou alguns, mandou mensagens pra milhares. Gente, eu perdi as contas do tanto de corretor que eu falei, do tanto de construtora, que eu entrei em contato, né, direto na construtora, e fiz perguntas e tal. Perdi as contas e sempre tinha algum probleminha, por exemplo, ou a minha renda não batia e eles queriam, porque queriam que eu juntasse a renda com o meu noivo e eu não queria, não abri mão. Inclusive, gente, isso também, ó, mais uma dica. Além de não juntar renda com ninguém, chegue pra conversar com os corretores, com as pessoas lá da construtora, sabendo o que você quer. Não chega, não sei e tal, não sei o que, porque eles vão te empurrar goela abaixo. Tudo vai parecer maravilhoso, tudo vai parecer que você vai dar conta, quando não é assim. Você precisa ser muito frio nesse processo. De verdade, porque senão você acaba se atolando com uma coisa que não é o que você quer. Então, né, vai com calma. Então fui muita corretora que eles queriam, porque queriam que eu juntasse a renda pra conseguir comprar a todo custo, porque óbvio, eles querem vender o trabalho deles, eles ganham comissão, enfim, é o trabalho deles. Outros estavam em lugares que, tipo, completamente deserto. Eu amei um apartamento, só que, tipo, num lugar completamente deserto, que não era perto do ônibus, não era perto de trem, não era perto de metrô, não era perto de nada. Tipo, não tinha como deixar o carro do lado de fora, por exemplo, igual no condomínio que eu escolhi. Enfim, sempre tinha alguma coisa. Então, procurei, até que eu encontrei esse. A corretora que eu escolhi é a Plano e Plano. Amei, é uma ótima construtora, né? Construtora. Eu falei construtora ou corretora? A construtora que eu escolhi foi a Plano e Plano, maravilhosa. Eu vi o apartamento, vi que tudo se enquadrava mais ou menos. Assim, eles não me deram, a princípio eles não me deram, tipo, o lugar certinho, porque eram vários condomínios que eu poderia me encaixar. Então eu mandei minha documentação, porque você tem que mandar sua documentação para análise, faz parte do financiamento isso. Mandei minha documentação, eles fizeram a análise, fiquei super apreensiva, mas fui aprovada. Então fui lá, junto com o Silas, para ver como que era e tal,
quais regiões. Ah, gente, uma coisa que eu não falei das minhas exigências é que o imóvel tinha que ser para pelo menos 2023. Eu não queria um imóvel para mais de 2023. Eu queria, para ser específica, no primeiro semestre de 2023. Porque eu comprei na planta, né? Eu também não sei se eu disse isso, mas acho que não. Eu comprei o apartamento na planta. Eu não queria muito pra depois, por quê? Porque eu ia me casar antes disso, isso já era certo, que eu ia me casar antes, tipo, de 2024. Mesmo que eu não soubesse certinho, né? Eu sabia que não seria tão longe assim. Então, se eu comprasse um pra, por exemplo, no meio do ano de 2024, eu ia ter que ficar aquele período morando de aluguel, ia ser mais gasto, um gasto que eu também não sei se eu teria. Enfim, então, essa era uma sexta exigência que eu esqueci de falar lá no começo. Eu fui, a gente conversou sobre outros condomínios e tal. A maioria era pra, tipo, depois de 2023. E esse era o único que tava pra 2023, certinho, pro primeiro semestre de 2023. E o pessoal lá da construtora ainda falou pra gente que acreditava que poderia sair até em 2022. Tipo, finalizar as obras, porque as obras estavam bem se adiantando, sabe? Eu falei, ótimo, maravilhoso. Então ele foi falar com a gente de valores e tal. Aí a gente negociou entrada, negociamos o piso, porque eu queria com piso. E não são todos os apartamentos que vêm com piso da Plano e Plano, eu não sei se vocês sabem disso. A maioria eu acho que vem, pelo menos todo mundo que eu vi no YouTube. Não é muita gente que fala sobre os apartamentos da Plano e Plano no YouTube, viu? Isso é péssimo, triste, mas eu vou falar tudinho pra vocês quando sair o meu. E aí ele falou que a opção pra mim seria sem vaga de garagem. Por causa da minha renda. Porque vaga de garagem, gente, é tipo 50 mil a mais do valor do seu imóvel. Então, eu falei, tá, vamos deixar fechado, né, entre aspas, vimos o decorado e tal, deixamos fechado. E eu e o Silas, por conta própria, fomos lá no mesmo dia. No mesmo dia? Eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi na mesma semana, mas tá ali, bem perto do dia que a gente foi falar lá na construtora. A gente foi ver o bairro, né? Se era um bairro bom, isso também eu recomendo. Antes de você assinar mesmo o contrato, eles deixam um prazo, gente. Por exemplo, você fechou hoje, eles podem deixar um prazo. Muitos não querem deixar o prazo, então isso também é uma coisa que você tem que negociar lá, é bom você saber. Muitos não querem deixar o prazo, mas eles podem deixar um prazo de, tipo, uma semana pro vencimento da entrada. Então, pra você ter esse tempo de ir lá, ver onde vai ser construído, eles te informam, né, o endereço certinho. Então eu fui lá, vi o bairro, é um bairro residencial ótimo, tem um ponto de ônibus na frente de casa, tipo, 1 minuto, desceu do prédio, tá na frente, literalmente. Tem pracinha, sabe? É um bairro bem residencial, por isso que daria pra estacionar o carro do lado de fora. No dia que a gente foi, inclusive, tinha vários carros estacionados do lado de fora à noite, assim, que é bem tranquilo lá. Depois conheci umas pessoas que moram nos apartamentos lá ao redor, né? Disse que é super tranquilo. Enfim, a gente foi lá, viu, gostamos muito e no mesmo dia já fizemos o pagamento da entrada. Então, tava tudo certo. Só precisava esperar a construtora entrar em contato comigo, me avisando sobre a análise do banco. O banco vai fazer uma entrevista com você e depois te chamar para assinatura do financiamento. São 2 vezes que você tem que ir no banco. A primeira, que é a sua avaliação, muito boba, viu? Mas a segunda vez é a vez que você vai ter que ler documento e assinar 1001 folhas. Se vocês quiserem, né, como eu já disse, pede aqui nos comentários que eu falo sobre tudo do financiamento, sobre o dia de assinar o contrato, sobre tudo isso. Mas em resumo é assim, foi assim que eu consegui comprar o meu imóvel, meu primeiro imóvel com 19 anos. Atualmente eu tenho 20 anos, então isso foi no ano passado. Sou muito feliz, muito grata a Deus que deu certo. Se vocês tiverem dúvidas, como eu já disse, pergunta aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa family. E é isso. Deixa o seu gostei. Um beijinho e até o próximo vídeo.